Oi, pessoal. Aqui é a professora Cristina Badini. Estamos iniciando aqui o curso da disciplina Sistemas de Transporte CIVIS 0129, a turma 2017 e 2018 também. Então, isso a gente vai iniciar os estudos dessas várias modalidades, né? Ferroviário, rodoviário, aquaviário, aeroviário, tá? E ainda mais dutos, né? Então, sejam muito bem-vindos à disciplina. A semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre ela. O objetivo do curso é capacitar o aluno a compreender os problemas de transporte e a buscar suas soluções de maneira científica e sistêmica, através das principais modalidades de transporte e a sua função na sociedade, normas, interpretação de projetos geométricos. E ainda capacitar o estudante a participar eficazmente de uma equipe de planejamento de sistemas de transporte, que é uma área que está sendo bastante ampliada atualmente, é um bom campo de trabalho para vocês. A ementa do nosso curso, né, é a introdução, importância dos transportes, modalidades de transportes, os componentes básicos dos sistemas de transporte, veículos e suas características, forças atuantes em movimento, noções de planejamento de transporte. Aí está a nosso conteúdo programático, e aí a gente precisa conversar um pouco, né? Mas provavelmente não vai ser essa semana. Eu quero que vocês analisem, né? E que a gente verifique se vocês estão de acordo com essa avaliação. A ideia é que eu faça duas avaliações parciais e uma avaliação final, tá? Então, semana que vem a gente vê essas datas certinho para não sobrecarregar com as outras disciplinas, né? Aí está a nossa bibliografia, vai desde a introdução ao sistema de transporte no Brasil, a, o livro da ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, Transporte Humano, Cidades com Qualidade de Vida, né? O Código de Trânsito Brasileiro, que não é tão novo assim, já é de 97, né? A Tecnologia dos Transportes, que é de São Carlos, uma escola de engenharia muito legal, né? E do Eduardo Vasconcelos, Transporte Urbano, Espaço e Equidade. E ainda a bibliografia complementar, que é aqueles livrinho menor, o que é trânsito, análise dos sistemas de transporte e a estratégia para o transporte. Bom, o engenheiro civil e a área de transportes. Como é perceptível, transportar não é apenas uma questão técnica, é também uma questão social e política, pois organiza o movimento de pessoas no espaço urbano e rural. Desse modo, a área de transportes necessita de técnicos com excelente formação para viabilizar um desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, encaminhar boas soluções para os efeitos negativos provocados pelo consumo do transporte. A questão principal é a poluição, né, gente? É a questão do efeito estufa, mas também tem muito a questão dos acidentes envolvendo o sistema de transporte e do espaço, né, que ele ocupa principalmente nas cidades, né? Engenheiro civil e área de transportes. De acordo com a Resolução 218-1973, no artigo 7º do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o engenheiro civil ou engenheiro de fortificação e construção é o profissional, sob o ponto de vista legal, que tem a prerrogativa de criar, desenvolver, coordenar e atuar na área de transporte. Qual que é o histórico no transporte, né? Então a gente tem a necessidade de sobrevivência, né? A questão da força e os meios de transporte, né? Anteriormente a gente se transportava a pé, né? Depois foi vindo o cavalo e assim, é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Um pouquinho da história. Olha aqui alguns, né? Desde uma liteira,
até o transporte dos vikings, né, as carruagens, e o transporte evoluiu praticamente com a evolução da roda, né? O transporte terrestre teve início nas planícies do Oriente, com a domesticação dos animais, olha só, por volta do ano 4000 a.C. A invenção da roda na Mesopotâmia foi antes de 3000 a.C. Dos povos antigos, pelo menos dois realmente construíram estradas, né, procurando unir todo o seu império, que foram os persas e os romanos. Em Roma foram criados os primeiros elementos básicos do sistema viário. Surgiu assim o trânsito e seus problemas, solucionados pela criação de sinalizações, marcos quilométricos, indicadores de sentido e as primeiras regulamentações de tráfego. Ainda continuando, né, com o histórico dos transportes, o fim da Guerra dos 100 Anos, né, entre a Inglaterra e a França, foi criado o primeiro mapa de caminhos. Até o fim do século XIX, as estradas que mais se desenvolveram foram as estradas de ferro. O primeiro metrô, ou trem metropolitano, apareceu do ano de 1863, em Londres. Para diminuir o tráfego pelas ruas, era praticamente um trem só, que andava por baixo da terra em túneis. Os trens, hoje ainda, são os principais meios de transporte na Europa, na Ásia e na África. O primeiro sistema organizado de transporte público pode ter tido origem em Nantes, na França, em 1826. O Voiture ônibus, viatura para todos, combinava as funções das carroças com as das diligências que percorriam uma rota pré-determinada, transportando passageiros e o correio. Logo após, as carroças foram substituídas por bondes, puxados por cavalos ou burros sobre trilhos, e posteriormente os bondes elétricos, construídos primeiramente nos Estados Unidos. Em grandes cidades como a Basileia, Zurique, Lisboa, Porto, Rio de Janeiro e Santos, os bondes fazem um percurso tipicamente, mas não obrigatoriamente turístico. Com a saída dos bondes elétricos, chegaram os bondes elétricos, os ônibus elétricos, que ainda encontramos na cidade de São Paulo, mas por ser mais economicamente viável, o ônibus urbano a combustão impera nas cidades, né? Inclusive aqui em Macapá, né, gente? O automóvel com motor de combustão interna foi inventado na Alemanha em 1885 por Karl Benz e o Daimler. Décadas depois, o americano Henry Ford passou a fabricar carros em série. Nas décadas de 50 e 60, o presidente Juscelino Kubitschek adotou o modelo de desenvolvimento em seu governo sob o lema do ex-presidente Washington Luiz, de 1926 a 1930, que dizia: governar é construir estradas, construindo estradas como a Belém-Brasília. Com o regime militar, faraônicas obras foram criadas, como a hidroelétrica de Itaipu, e novas estradas também foram construídas, como a rodovia Castelo Branco, em São Paulo, a Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, e a Transamazônica, que está aí há muitos anos e ainda não terminou, né? Transformando o ônibus o principal meio de transporte no país. A utilização de navios como meio de transporte se alastrou há 5.000 anos atrás, com a civilização ocidental, com a invenção do barco à vela. Por volta de 2500 a.C., os barcos egípcios estabeleceram o comércio entre as fozes do rio Nilo e a terra de Canaã, enquanto a civilização suméria navegava entre os rios Eufrates e Tigre, saindo do Golfo Pérsico e estabelecendo comércio com a Índia.
Com a chegada das caravelas, que eram navios maiores, com vários mastros, com velas que possibilitavam maior rapidez no deslocamento, os portugueses e espanhóis desenvolveram grande perícia na navegação e dominavam os mares. Em 1819, um barco à vela equipado com motor a vapor atravessou o Atlântico. Um desses marcos na navegação foi a construção do transatlântico Titanic, em 1912. Vocês já devem ter assistido a série, né? Ainda continuando o histórico do transporte, o conde alemão Ferdinand von Zeppelin gastou uma fortuna na criação de dirigíveis com estrutura rígida para o transporte de passageiros. Em 2 de julho de 1900, fez o voo inaugural do Led Zeppelin I. Atualmente no Brasil, dirigíveis à base de gasóleo são utilizados com fins publicitários e para a realização de transmissões de TV em eventos esportivos. A partir da Segunda Guerra Mundial, a aviação comercial assistiu a um grande desenvolvimento, transformando o avião num dos principais meios de transporte de passageiros e mercadorias no contexto mundial. O transporte é o principal responsável pela movimentação de um fluxo material, de forma eficaz e eficiente, desde um ponto fornecedor até um ponto consumidor. Por isso, é o responsável pela grande parcela dos custos logísticos dentro da maioria das empresas e possui participação significativa no PIB em nações com relativo grau de desenvolvimento. Consequentemente, obras de infraestrutura não somente encurtam as distâncias, mas também melhoram e agilizam a mobilidade e contribuem para a geração de novas tecnologias. Além disso, promovem a troca de produtos, bens, técnicas e informações com outras regiões e ou países. Dessa forma, intensificam o crescimento industrial, aumentando o mercado e a produção, com isso gerando empregos. Portanto, a infraestrutura de transporte é um pré-requisito para o desenvolvimento de uma cidade e de um país, segundo Viana em 2007. Os países que têm boa infraestrutura de transportes não a têm por serem desenvolvidos. Antes são desenvolvidos porque cuidaram no devido tempo das suas estradas e das suas vias de todo o tipo. Portanto, a infraestrutura de transportes é esse pré-requisito, né? Os países que têm essa boa infraestrutura não a têm por serem desenvolvidos. Antes de serem desenvolvidos, porque cuidaram no devido tempo das suas estradas e das vias de transporte. Frisem bem esta frase. A integração entre países permite a permuta de bens, informações e tecnologias. Então, a gente tem aqui uma tabela que mostra a integração continental brasileira, né? Integração continental. Com a Argentina, a gente tem 11 ligações rodoviárias, uma ferroviária e 4 pontes. Com a Bolívia, tem 4 ligações rodoviárias, uma ferroviária, uma ponte, uma hidrovia. Com a Colômbia, tem uma hidrovia. Com a Guiana, tem uma ligação rodoviária e uma ponte. Com a Guiana Francesa, tem uma ligação rodoviária e uma ponte. Com o Paraguai, tem 3 ligações rodoviárias e uma ponte. Com o Peru, tem uma ligação rodoviária e uma ponte. Com o Uruguai, tem 5 ligações rodoviárias e 3 pontes. E com a Venezuela, tem uma ligação rodoviária. Então, está aqui um mapa, né? Integração continental, Paraná e Argentina. Integração continental, Amapá e Guiana Francesa. Essa vocês conhecem bem, né? Como é perceptível, transportar não é apenas uma questão técnica, também é uma questão social e política, a gente já viu, pois organiza o movimento de pessoas no espaço rural. Desse modo, a área de transporte necessita de técnicos, como vocês vão ser, com excelente formação,
para viabilizar o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, encaminhar boas soluções para os efeitos negativos provocados pelo consumo de transporte. A gente já viu essa resolução e agora a gente está vendo nessa tabela a relação dos principais órgãos e departamentos ligados à infraestrutura do transporte nacional, né? A gente tem o Ministério do Transporte, tem a Confederação Nacional de Transportes, a Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, a Agência Nacional de Transportes Terrestre, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a Associação Brasileira de Movimentação Logística, a Associação Brasileira de Terminais Portuários e a Infraestrutura de Aeroportos. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né, desse breve histórico sobre os sistemas de transportes e alguns conceitos preliminares. Aula que vem a gente continua conversando. Um abraço a todos e bom final de semana.